Portanto, primeiro na Inglaterra e depois em outros países ocidentais, por volta de 1900, trabalhadores tinham mais tempo livre. Já que não havia muito a fazer com o tempo livre, os passatempos eram as bebedeiras, bater em sua esposa ou coisas assim. Então, os mais ricos ou poderosos começaram a buscar maneiras mais saudáveis de lazer para seus empregados. Uma das atividades mais saudáveis que os trabalhadores sociais criaram foi o advento de jogos organizados. Por um lado, controlava a energia que poderia explodir em violência ou crime. Por outro, remediava a degeneração física das pessoas. Ajude o povo a ficar bem fisicamente e suas mentes serão aprimoradas. Igrejas, escolas e indústrias concordaram que a melhor coisa que os rapazes e homens trabalhadores poderiam fazer num sábado à tarde seria jogar com uma bola. A segunda melhor coisa seria assistir outros homens jogarem bola. Assim, nas décadas de 1870 e 1880, literalmente, milhares de equipes foram fundadas por organizações religiosas. Sindicatos, fábricas e oficinas ferroviárias também montaram equipes, e alguns dos grandes clubes ingleses de futebol começaram desta forma, o atual futebol. Mas a grande inspiração para atividades esportivas veio das escolas. Após 1870, as cidades inglesas tinham um sistema educacional que atraía todas as crianças para sua rede. Ao final do século, milhares de espectadores já estavam pagando para ver as finais de competições escolares locais. Eles também estavam pagando para ver jogos disputados em novos campos, alguns com arquibancadas cobertas, alguns construídos pelos governos locais. A alfabetização gerada pelas escolas criava um novo público em massa para os novos jornais populares, que davam grande cobertura aos esportes. Muitos liam apenas as páginas esportivas do jornal, como fazem hoje em dia. Os jogos vieram para ficar, e os subprodutos comerciais ficaram cada vez mais importantes. Esportes vendiam jornais, mas também vendiam equipamentos especiais, camisetas, calções, chuteiras e tônicos para fortalecer jogadores, ungüentos para músculos, remédios de vários tipos e a cerveja para consolar. Mas o interesse no esporte foi ainda mais longe. Correio e telégrafo eram cruciais para organizar agendas nacionais e informar os resultados de jogos. Trens e bondes eram essenciais para transportar grande número de fãs a outras partes da cidade que jamais haviam visitado, ou até outras cidades, onde eles iam dar apoio a seus clubes. Linhas de bondes levavam os trabalhadores às fábricas, mas também aos estádios. Tarifas baratas de trens em datas especiais, que antes eram oferecidas para levar pessoas a exposições ou templos de peregrinação, agora atendiam às finais de uma Copa, que já atraíam 100 mil torcedores em 1901, além dos que apenas estavam passeando. As camadas inferiores da população estavam sendo liberadas e encorajadas a usufruir dos primeiros benefícios de uma sociedade tecnologicamente avançada. Tempo de lazer, mais dinheiro, melhorias em educação, transportes e comunicações produziam a necessidade, o desejo e a possibilidade de lazer e recreação. E o processo não era exclusivo da Inglaterra. Podia ser visto em outras sociedades, como a Austrália e os Estados Unidos, onde a recreação em massa tornou-se uma constante no final do século XIX. Quase sempre, os jogos nasciam na Inglaterra. Soldados e administradores coloniais espalharam o cricket por todo o Império Britânico.
enquanto marinheiros e empresários levaram o futebol para toda a Europa e o resto do mundo. Nas décadas de 1880 e 90, o futebol já era jogado na Áustria, Rússia, Turquia, Escandinávia e toda a América Latina. Também havia o rugby, jogado por estudantes. O rugby era mais complicado que o futebol e mais difícil de jogar, sem ficar sujo, por isso não foi tão popular. Era um jogo mais para as classes altas. As grandes universidades privadas da Inglaterra jogavam rugby, como Oxford e Cambridge. O futebol americano também teve início nas universidades, que formularam as primeiras regras de jogos nacionais em 1873. O jogo era bem parecido com o rugby, mas na década de 1880 evoluiu para o que hoje é conhecido como futebol americano, embora ainda mais violento. Na temporada de 1905, por exemplo, jogos universitários produziram 18 mortes e 159 ferimentos graves. Talvez isso tenha atraído um crescente público com centenas de milhares que iam aos estádios para ver jovens atletas em mutilação mútua. O beisebol era menos sangrento, mas igualmente popular após a Guerra Civil, quando foi regulamentado e tornou-se um jogo de adultos. Após 1890, jogadores de beisebol já estavam sindicalizados, negociando salários e venda de passes. O beisebol seria exportado para Cuba e América Central, e os bookmakers e fabricantes de equipamentos esportivos começavam a ganhar um bom dinheiro com isso. Nessa época também, o único esporte de origem essencialmente americana nasceu em 1891, a ACM, de Springfield, Massachusetts, onde um instrutor inventou o basquetebol para reduzir a monotonia das aulas de educação física. Em poucos anos, o basquete já era jogado em todo o mundo, além das universidades americanas, e até mesmo por mulheres. Foi o exemplo dos esportes universitários ingleses e americanos que inspirou o barão de Coubertin a reintroduzir os Jogos Olímpicos como um incentivo moral e físico para a amizade internacional. Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna ocorreram em Atenas em 1896 e os atletas americanos saíram-se muito bem. Meu objetivo não é uma aula sobre a história dos esportes neste programa, mas quero enfatizar que a história social, política e econômica aglutina-se nos esportes como em todo o resto. A emancipação das massas, a melhoria de suas condições de vida e trabalho, a preocupação com a saúde pública e a integração nacional, os lucros derivados de tudo isso são fatores que não podem ser separados. Vemos que é assim também na história da bicicleta, que foi uma das mais criativas invenções do século XIX. Algo similar a bicicletas já existia na época da Revolução Francesa, mas os velocípedes transformaram-se em máquinas modernas na década de 1880, quando tornaram-se extremamente populares. As primeiras bicicletas eram caras, tornando o ciclismo um esporte das classes média e alta. Mas as mulheres pedalavam tão bem quanto os homens. E a bicicleta foi um grande agente de emancipação para as mulheres, porque as liberava de acompanhantes e especialmente porque as liberava de espartilhos e saias pesadas, colocando-as em calças pela primeira vez. As primeiras feministas, que já estavam interessadas em roupas mais racionais para as mulheres, apreciaram a bicicleta, celebrando-a como uma libertadora. E quanto mais pessoas compravam bicicletas, mais os preços caíam e mais pessoas podiam comprá-las. Desenvolveu-se um cicloturismo, clubes de ciclismo, os passeios em duas rodas.
O número crescente de ciclistas nas estradas levou a demanda por melhores superfícies de estradas no campo e na cidade. Hotéis, albergues e restaurantes em estradas adaptaram-se para atender a nova clientela e uma nova indústria surgiu. Os fabricantes que queriam provar que seu modelo era o melhor, desenvolveram corridas de bicicletas em velódromos e nas estradas, atraindo dezenas de milhares de espectadores. O ciclismo inspirou a arte do século XIX e também representou, como o futebol no Império Britânico, um caminho para a promoção social. Ciclistas campeões foram os primeiros astros esportivos nacionais e internacionais. Os fabricantes de bicicletas, em geral, eram pessoas que começaram fazendo guarda-chuvas e barbatanas de espartilho. A seguir, passando a algo mais interessante, usando componentes similares. E o mesmo espírito de empreendimento inspirou muitos deles a colocar motores entre 3 ou 4 rodas, criando as primeiras carruagens sem cavalos que chamaram de automóveis, coisas que se moviam sozinhas. E os primeiros aeroplanos. Se analisarmos as rodas e os corpos dos primeiros carros e aviões, veremos que muitos dos componentes básicos eram os mesmos. Muitas das corridas de bicicleta, como a dos irmãos Farman, passaram a corridas de carro e depois de aviões, movidos pelo mesmo espírito de seus inventores, o amor pela velocidade, a aventura, a mudança característica da época. Mas o mais importante sobre a bicicleta é que representava a primeira invenção que se equiparava ao cavalo e não comia ração, nem sujava as ruas ou precisava de estábulo. A bicicleta tornava o homem mais rápido que o cavalo e deu a muitas pessoas a mobilidade e liberdade que só uns poucos haviam atingido até então. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, mineiros, operários, padeiros, todos podiam comprar sua própria bicicleta ou podiam sonhar de modo realístico em fazê-lo eventualmente. É o tipo de revolução que eu aprecio. Mas nem todos eram tão entusiastas pela mudança tecnológica, porque ela perturbava padrões estabelecidos. O telefone, por exemplo, era visto como uma invasão de privacidade. Quando o pintor Degas foi chamado ao telefone durante um jantar, um de seus convidados ironizou. Então, o telefone é isso. Alguém chama e você corre como se fosse um criado. E alguns anos depois, os assinantes eram tantos que não podiam mais ser listados apenas pelos nomes. Tiveram que receber números. E isto foi criticado por ser despersonalizante. Era a perda de sua identidade. Muitas pessoas das classes altas sentiam que estavam perdendo sua identidade para essa nova identificação em massa das últimas 2 décadas do século. As férias, que antes eles passavam reunidos em algum local reservado, agora estavam ameaçadas por multidões vulgares, falando alto e com roupas berrantes. As compras que antes eles faziam em conforto, agora eram atrapalhadas por mulheres rudes que usavam o transporte público para chegar às lojas. A educação de alto nível e os bons empregos resultantes dessa educação agora estavam acessíveis a rapazes das classes inferiores que podiam até pensar em casar-se com sua filha ou irmã. Todos vestiam-se de modo igual, ou pelo menos era assim que as classes altas pensavam. Como você pode esperar respeito, menos ainda a reverência, de um inferior para um superior? Sem falar em respeito às mulheres, que agora trabalhavam cada vez mais, vestiam calças,
flertavam e até usavam métodos anticoncepcionais para limitar o número de filhos. Quem iria respeitar tais mulheres? Mesmo o poder e a influência política estavam sendo disputados por novos ricos, que não eram cavalheiros, mas sim políticos profissionais. E só Deus sabe, podiam até mesmo ser líderes sindicais. Ou seja, o mundo estava ruindo. Estava cheio de degenerados, cheio de novos ricos incômodos, estava decadente. A democracia estava decadente. Se tais degenerados não fossem regenerados, a sociedade afundaria sob o peso da podridão e da corrupção. Então vamos fazer a limpeza. Primeiro, o antissemitismo varrerá os judeus, colocando-os em seu lugar. Depois, vamos varrer corpos estranhos, estrangeiros, maçons, protestantes dos países católicos ou católicos de países protestantes e assim por diante. Vamos purificar a comunidade. Vamos criar uma ciência que só permita a procriação de seres humanos certos. E façamos renascer o entusiasmo nacional, enfocando-o na luta pela vida e contra os vizinhos, contra nossos inimigos que nos dominarão se não os dominarmos antes. Isto é o nacionalismo. E já que estamos aqui, vamos acabar com a agitação dos trabalhadores. Vamos transcender a ideia de guerra entre classes, unindo as duas grandes forças da era, o nacionalismo e o socialismo, em que o Estado assume os meios de produção e também os meios de governo. Vamos combinar estas duas grandes forças em algo novo, uma nova ideologia chamada nacional-socialismo. Como sabem, esta foi uma ideia com um futuro brilhante e sangrento. Mas, por enquanto, o nacionalismo e o socialismo iriam avançar em separado, com um afetando o outro. O Estado Nacional tornou-se cada vez mais intervencionista, mais social. A principal agência para a redistribuição de riquezas aos cidadãos, tirando dos ricos e dando aos pobres. E embora os socialistas continuassem a clamar pelo internacionalismo e guerras de classes, tornaram-se mais patrióticos, cada vez mais ligados a seu Estado reformista. Em 1914, os trabalhadores foram à guerra com o mesmo entusiasmo de todos, e os partidos socialistas dedicados à paz votaram pelos créditos de guerra como todos, em parte por serem patriotas, e em parte porque seu nacionalismo convenceu-os que seus interesses seriam mais bem servidos com a defesa de seus países contra inimigos cujas políticas sociais podiam ser mais retrógradas e reacionárias. Este foi um conjunto de reações aos tempos turbulentos. Fazer alguma coisa, política ou ideológica. Mas o progresso de um homem pode ser uma perversão para outro. E a integração para alguns parecia deterioração, decadência e vulgarização para outros. Assim, outra reação importante foi a fuga, o abandono, a afirmação de sua diferença com a ralé. Para mostrar que você era mais sofisticado, cultivado e sensível que as pesadas, desajeitadas e ignorantes massas. E esta foi uma reação influente. Ela afetou a maioria das artes da época, introduzindo uma era de avant-garde, na qual a virtude não está no que você faz, mas sim em estar à frente dos outros. Um novo conformismo cuja principal característica é a tentativa de evitar a conformidade. Era importante escrever ou pintar ou cantar de forma que não seria apreciada por bárbaros insensíveis, somente pelos iniciados, estetas, paladares refinados e mentes finas, capazes de apreciar sensações, sabores, formas e alusões de maior raridade. Homens e mulheres
realmente excepcionais só podiam apreciar o que era excepcional. A vida comum, como disse um deles, não é para nós. Os criados farão isso por nós. O ideal agora era a música sem melodia. Pinturas sem forma que possa ser imediatamente identificada pelo observador. Poesias sem rima. Romances sem enredo. Filosofias que comunicavam uma nova sabedoria aos poucos escolhidos. A longo prazo, isto iria divorciar os artistas e intelectuais do público em geral e estabelecer o atual princípio. Ou você é um real artista, condenado ao exílio em meio às massas insensíveis, ou você torna seu trabalho compreensível e acessível, que é uma forma de prostituição. Hoje tudo isso parece banal, mas não era no século XIX, quando os grandes pintores e escritores também eram populares. A curto prazo, essa tendência de ficar à parte artisticamente encaixava-se no novo ritmo da época, o interesse em novidades e mudanças. Também apresentou uma propensão ao não conformismo, com drogas, homossexualidade, travestismo, ocultismo, misticismo, tudo apenas para demonstrar que você não era como os outros. A publicidade que tais atividades atraíram confirmou aos profetas do caos que, sim, estamos numa era de decadência. E as reações dos pessimistas confirmaram aos estetas que todos viviam numa era de barbárie. Assim, a situação paradoxal dos 20 anos que precederam a 1914 era que a vida estava melhor para todos materialmente, mas as pessoas mais artísticas e sensíveis convenceram-se de que a vida estava pior, o que também se tornaria algo mais comum, um fenômeno familiar do século XX. Por alguma razão, o fim do século XIX fez muitas pessoas acreditarem que seria o fim do mundo. Eles referiam-se a esses anos como o fin de siècle, o fim do século. E ninguém vira o fim de um século de forma tão trágica desde o ano 1000, quando realmente se esperava o fim do mundo. Hoje, analisamos isso e pode parecer algo bobo, mas no frigir dos ovos, 1914 foi o fim do mundo. O fim de um modo de vida e o início de outro, mais popular, mais democrático e orientado às massas. Assim, tanto um fim como um início existiram nessa época. E não devemos nos surpreender ao ver que as pessoas estavam confusas, contradicentes e embaralhadas, como somos hoje. A seguir, a guerra que acabaria com as guerras. No nosso próximo episódio.